Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, está começando mais um episódio do podcast Expresso Sindimepa. Então, pegue seu cafezinho e vem com a gente. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia e da nossa realidade enquanto médicos, mas que ainda recebe uma atenção pequena de todos, tratando-se da proteção financeira diante de riscos à profissão, riscos à saúde da profissão. Doutor, o seguro de vida, ele deixou de ser só apenas uma proteção para a família em caso de morte. Hoje, ele também pode representar uma proteção da carreira, da renda e do patrimônio do médico. É sobre essa realidade que nós vamos conversar hoje e para isso convidamos Omar Filho, que é gerente comercial da Icatu Seguros na região norte, e também Igor Correia Wills, que é advogado especialista em direito do trabalho, previdenciário e direito público. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigado. Eu gostaria que o Omar e o Igor se apresentassem dentro do que tem de atividade, de expertise. Por favor, Omar. Bom, meu nome é Omar Filho, eu sou executivo há mais de 20 anos de uma seguradora chamada Icatu. Sou formado em administração, faço mestrado em economia e sou especialista em planejamento financeiro e sucessório, bem como eficiência financeira. Então, nesse mercado a gente já está há bastante tempo atuando nas praças, tanto do Maranhão, como Pará, Tocantins e Amapá. Muito bem, eu sou o Igor Weiss, sou advogado há 15 anos, formado pelo Centro Universitário do Pará, pós-graduado em Direito do Trabalho e, nesse período, sempre advogando, militante em Direito do Trabalho, previdenciário, sucessório também, e fazendo um pouco desse mix, dando aula, lecionando eventualmente para a Polícia Militar, para formações tecnológicas e sempre conduzindo questões contratuais junto aos clientes e às empresas que nos procuram. Perfeito. Bem, como vocês viram, a gente conseguiu dois convidados que representam muito esse momento e esse tema escolhido para a gente falar. E é importante falar que quando a gente trata de seguro de vida, muita gente pensa apenas numa cobertura em caso de falecimento, em caso de invalidez, mas o seguro moderno ele vai muito além disso, né? Ele trata também das doenças mais graves, de situações que impactam diretamente na capacidade laboral do médico no seu dia a dia. Então, sejam bem-vindos, eu espero que seja de muita informação que a gente vai tratar hoje aqui, e eu abro para o meu amigo e parceiro Wilkes. Eu sou Eduardo Amora, diretor de comunicação do Sindimepa. E eu, o Wilke Dias, assessor de comunicação do Sindimepa. Bom, como o doutor Amoras falou, quando a gente fala de seguro de vida, a gente ainda tem aquela falsa impressão de que seria só e apenas em caso de morte, né? Mas ainda existe essa ideia. E na prática, quais são hoje as principais coberturas oferecidas? Bom, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a palavra seguros. Ele vem do latim, que se chama securus, se afastar, curus de perigo, então se afastar do perigo. E nos últimos 10 anos, o mercado segurador ele vem se sofisticando muito. As coberturas que antes eram voltadas somente para a ausência, que nós chamamos de morte, ela hoje, mais de 90%, é voltada para vida. Ou seja, temos a questão de doenças graves, de áreas de incapacidade temporária, e está muito voltado para a estruturação do que nós chamamos de morte financeira do agente, aquele agente que é o gerador de renda. Então, hoje nós temos produtos que eles vão desde para uma classe média, uma classe baixa, como uma classe alta, em vários ambientes que se completam entre si, com uma variedade muito maior, com uma influência muito maior, inclusive, de mercados americanos, por exemplo, que recentemente chegou no Brasil com produtos mais sofisticados e soluções muito mais amplas, tanto para um nicho de médicos, bem como de um pecuarista, como uma empregada doméstica, enfim, é um setor muito diverso para isso. Perfeito. Omar, existe uma frase muito usada no mercado financeiro, e eu sou médico, que diz o seguinte: o maior patrimônio do médico não é o consultório, não são os insumos, os equipamentos com que ele lida no seu dia a dia, mas sim a capacidade laboral, né, de trabalho dele.
O seguro moderno, ele parte desta lógica? Como funciona? Completamente. Doutor, a maior parte do profissional liberal, ele tem como seu ponto principal a capacidade de gerar renda. Nós temos, inclusive, uma estrutura voltada hoje chamada estrutura financeira bem-sucedida. Que é o quê? Se nós partimos de uma base, de uma pirâmide de 4 degraus, o primeiro que está aqui na base, ele é o que nós chamamos de o trabalho que gera renda direta para isso. Temos um segundo quadrante aqui que ele se chama gerenciamento de risco. Um terceiro que é a parte que você faz as suas conquistas, ou seja, que você consegue fazer seus investimentos. E o último patamar significa de como é que você consegue ter uma independência financeira. Nada disso é possível se esse gerenciamento de risco ele não for completo. Por isso, quando eu me baseio numa estrutura de um profissional, um autônomo, que ele precisa, a longo prazo, constituir patrimônios, ele precisa também gerenciar como é essa jornada. Então, o seguro de vida, ele é esse percurso, esse caminho até ele atingir o objetivo dele. Portanto, um médico, um profissional como esse, que faz vários plantões, que tem uma jornada de trabalho muito extensa, ele precisa administrar muito bem essas soluções para ele. Tem uma curiosidade muito interessante, no período da pandemia, em 2022, na verdade, exatamente, eu estava em um grupo de WhatsApp com alguns amigos em que estavam pedindo colaboração, que nós chamamos de vaquinha, né, para um médico muito conceituado de uma determinada praça que precisava ir se tratar em São Paulo e ele não tinha condições financeiras para isso. E muitas pessoas no grupo de WhatsApp perguntavam, mas como é que um médico não tem condições financeiras para poder fazer o translado para um lugar e se tratar? É porque, na verdade, nós temos a falsa impressão que as pessoas elas têm a consciência ou então a mentalidade da educação financeira baseada na sua profissão. Não tem nada a ver com isso. Nós podemos ter médico que tem uma receita de 37 mil por mês e gasta 52. E essa conta nunca fez. Então, isso vai muito além, ou seja, nós chamamos de mindset, da mentalidade daquela pessoa em trabalhar com dinheiro, em saber da importância da proteção. E para isso a gente não aprende na nossa casa, não aprende ali numa mesa de jantar, não aprende no dia a dia. Nós precisamos ter uma eficiência nessa educação. Então, o bom profissional que almeja uma longevidade financeira, ele precisa mais do que isso, não só executar sua profissão, mas também bem como alicerçar ali o seu planejamento financeiro a médio e a longo prazo. Perfeito. Doutor Igor, do ponto de vista jurídico, existe uma diferença entre proteger um patrimônio e proteger a capacidade laboral? Certamente, Will. Na verdade, o direito ele tem seus segmentos bem destacados e aquele regimento de normas que protege o patrimônio é diferente daquele que protege a capacidade laboral. Né? Então, nós temos aí dentro do direito essa diferença. Mas do ponto de vista do seguro de vida, essa é a oportunidade que o seguro traz para unir essa proteção. Então, ele oferece, quando bem feito, quando observado as normativas legais, ele oferece uma proteção patrimonial, mas também uma proteção da capacidade laboral. Tendo em vista que hoje a gente não fala apenas de um seguro que vai proteger ou vai pagar ali um capital segurado diante de um evento morte. Ele vai pagar também diante de uma incapacidade laboral. Então, se aquele profissional ele não consegue trabalhar, ainda que temporariamente, esse seguro pode protegê-lo durante aquele determinado período, dando essa capacidade de salvaguardar a sua capacidade laboral, salvaguardar a sua capacidade de produção de renda, né? E a gente está falando, estendendo esse efeito não só para o profissional, mas para a sua família, para os seus funcionários, né? Para todo aquele universo que engloba esse profissional. Então, temos questões diferentes que protegem ambos os institutos, mas no seguro conseguimos unir esses dois elementos e fazer uma proteção de longo alcance, vamos dizer assim. Perfeito. Omar, o médico ele costuma cuidar bem dos seus pacientes, mas cuida muito mal de si próprio. Essa é uma realidade, não nossa, eu acho que universal. Em relação à sua segurança financeira, o que você diria? Como é que hoje o mercado, como você enxerga esse mercado de profissionais da área da saúde, tendo a medicina aqui hoje discutida por nós, como esse protagonista de grandes problemas quando envolve essa situação? A nossa sociedade ocidental ela é muito imediatista, doutor.
Então, nós pensamos muito a curto prazo ou curtíssimo prazo. Então, os impactos que ocorrem hoje com o profissional é uma coisa muito longe do tangível, de percepção. O que significa isso? Que esse profissional, esse médico, ele precisa de um assessoramento muito sofisticado, né, e especializado. Por quê? Você fazer um mapeamento dos riscos que você tem na vida, eles são por etapas. Primeiramente, que a nossa vida ela é numa linha reta, ela é um ciclo, né? Você encerra e inicia novos ciclos. As pessoas hoje estão entrando na faculdade com 50 anos, mulheres engravidando com uma idade mais avançada, você casa, descasa, tem filho, ou seja, a nossa vida ela é um ciclo que se renova a cada momento. E assim mesmo, quando você passa a gerenciar um risco, você precisa ter também esse acompanhamento no seu dia a dia, nas suas várias fases da vida. Então, por exemplo, pode ser que um profissional médico fale hoje que ele tem ali um seguro que ele contratou em alguma rede bancária. Isso não é uma proteção completa, ele precisa saber se isso está adequado à realidade dele, às necessidades dele, se acompanha o ciclo de vida dele. Então, portanto, nós temos várias fases. Primeiro a cultura da proteção. Segundo momento se essa proteção é completa para essa pessoa. E terceiro momento, se ela acompanha o ciclo de vida dessa pessoa. Então, esse profissional, esse médico, ele precisa estar amparado por um assessor de seguros que possa acompanhar a vida dele. Então, aquela pessoa que fez um seguro há 10 anos atrás, por exemplo, não necessariamente ela está ali adequada à realidade dessa pessoa hoje. Porque, por exemplo, um filho que você tem hoje, ele já causa um impacto financeiro muito grande na sua receita. E, consequentemente, essa pessoa ela vai depender, logicamente, do seu pai ou da sua mãe para isso. Então, cada fase da nossa vida ela vai ser impactada indiretamente de uma forma financeira. Agora, quando a gente fala sobre essa capacidade financeira, existe um paradoxo na medicina, né? Profissionais altamente qualificados, mas financeiramente vulneráveis quando precisa, de fato, e precisam se afastar do trabalho. Existe no direito algum conceito que explique esse paradoxo de profissionais altamente qualificados, mas que estão nessa situação, nessa condição, doutor Igor? Wilco, na verdade, uma nomenclatura específica eu desconheço, mas o que a gente observa em diversos processos, sobretudo hoje, a gente está falando de um cenário que mudou muito para os profissionais liberais, sobretudo para os médicos, né? A informação ela tem trazido para a população a capacidade de judicializar muitas questões. Então, a gente observa hoje médicos respondendo muito na justiça por eventuais condutas que, aos olhos daquele que estava ali recebendo o atendimento, não foi suficiente. E diante desse cenário de extensa judicialização, a gente começa a observar profissionais, médicos sobretudo, que ali têm uma alta capacidade de geração de renda, mas não tem essa proteção de renda. E aí a gente observa também que hoje o cenário dos seguros, ele te protege também, e aí é uma questão para a gente, de repente, observar aquele seguro de proteção da responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil é um instituto dentro do direito que diz que aquele profissional, enquanto profissional, presta determinado serviço. Se aquele serviço, de alguma maneira, causou algum tipo de dano, aquele profissional está no local de ser responsabilizado. E você já tem hoje um seguro que pode, nesse momento, dar o suporte para esse profissional, aguentar as custas processuais, até mesmo uma indenização. Então, ele tem essa retaguarda, né, de um produto que não é apenas um produto financeiro, é um produto que traz uma segurança familiar e profissional e consegue tocar a sua atividade profissional, tocar a sua vida mesmo diante de uma questão em que eventualmente envolva um processo de indenização nesse sentido. Então, a gente observa muitos profissionais nessas condições, embora não exista uma nomenclatura exatamente para esse perfil, mas temos observado, sim, diante dessa crescente de judicialização de processos com relação a atos médicos. O tempo passa rápido quando o assunto é interessante e quando as pessoas convidadas tornam mais ainda. Uhum. Bem, tentando objetivar, alguns dados nos ajudam a identificar um cenário que traz o mercado brasileiro de seguros com um aumento na procura, no último ano, algo em torno de 8%, enquanto foram pagos mais de 17 bilhões de reais em indenizações, isso em 2025. Ainda assim,
apenas cerca de 18% da população brasileira possui seguro. É um quantitativo muito pequeno, né, Sim. Omar? O que você pensa disso? No caso dos médicos, especificamente, esse cenário é diferente? É uma realidade porque a vulnerabilidade acaba também sendo maior? Primeiramente, esse aumento, o crescimento do seguro de vida no Brasil de 8% ainda está sendo acarretado pelo pós-Covid, né? Durante o Covid, pelo menos, a população ela procurou no Google, procurou saber em algum lugar informações sobre proteção. Então, isso já antecipou ali alguns anos de aceleração dessa cultura de proteção. O ponto do seguro de vida hoje tem uma penetração muito pequena, aproximadamente 18% da população brasileira tem. Está muito ligado à questão cultural. Hoje, por exemplo, se eu levar em consideração 3 fatores importantes que são: o meu carro, quando eu tiro da concessionária, ele já sai com seguro. A minha casa, geralmente eu faço o seguro da minha casa. E quando você vai olhar, essa pessoa que fez o seguro do carro e da casa, ele não faz o seguro de vida. E quando a gente leva em consideração, assim, pontos importantes como comparação, se eu fizer um seguro de carro, é provável que eu vá utilizar ou é certeza? É provável. Em alguns lugares eles são mais prováveis, dependendo do trânsito e tal. Seguro da casa, é provável ou é certeza? É provável também, muito menos provável que do carro. E o seguro de vida, é provável ou é certeza? É o único que é certeza. Mas por que a população não faz? Por muitos anos, os especialistas achavam que o brasileiro não tinha a cultura da proteção. Mas nós, enquanto Icatu, pensamos de uma maneira diferente, baseada em estatística, que, na verdade, a abordagem ela tem sido muito precária. Ou seja, a forma que eu falo com o meu agente, ou seja, com a pessoa que precisa, e precisa ser de uma forma construtiva, entendendo primeiramente as necessidades dessa pessoa e alocando essa necessidade à solução correta. Porque não basta você ter só um seguro de vida, você precisa saber se esse seguro te traz uma proteção completa. Portanto, tem um seguro de vida que é só para questões acidentais, e aí questões naturais não vão cobrir. Então, muitas vezes as pessoas acham que elas estão protegidas, mas elas não estão protegidas completamente. Por isso, dentro desse contexto, o ponto principal mais viável, Dr. Amores, é o conhecimento. É por isso que a Icatu traz muito conhecimento para o público, e diante desse conhecimento é que você começa a entender que você tem um problema. E esse problema tem solução para isso. E dentro do cenário que a gente recorta aqui do nicho de médicos, existe um crescimento maior, porque existe também fatores, tanto de seguradora como de mercado, enfim, muito mais voltado para este nicho. Portanto, esse crescimento é um pouco maior. Mas quando a gente compara com os Estados Unidos e Japão, por exemplo, é super discrepante, né? Nos Estados Unidos, beira 90%, né? A cultura asiática, então, nem se fala. Então, nós estamos ainda numa jornada que é um crescimento ainda tímido, muito lento ainda, com uma velocidade que não é tão significativa, mas que entendemos que estamos já no momento certo ali de falar com mais amplitude, com coberturas que são mais amplas, mais diversas para esse público específico. Doutor, como o senhor falou, né? Quando a conversa é interessante, o tempo passa rápido, Sim. Então a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna a nossa conversa com o Dr. Omar, com o Dr. Igor, e é claro que a gente conta com a sua companhia. Não sai daí. Esperamos vocês. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.